Bem, pessoal, vamos falar agora sobre a convolução discreta, né? O que acontece quando nós temos dois sinais de tempo discreto, ou seja, sinais que não são analógicos, não são contínuos, né? Eles são armazenados computacionalmente em dois vetores, tudo bem? Então, nós temos sinais discretos. Então, no caso, tanto x, que é o sinal discreto a ser filtrado, quanto o filtro, que é a resposta impulsiva H, ambos são vetores. A grande diferença entre eles é que geralmente o sinal X de M, o sinal de entrada, ele é muito maior que o filtro H. O filtro H, ele na maioria dos casos, ele tem tamanho 3, 5, 7, 9, né, algum tamanho ímpar e bem menor do que o tamanho do sinal, que chega a ser 1000, 1024, 2000, 3000, geralmente potências de 2, né? 1024, 2048. Então, basicamente, o que é feito? A fórmula da convolução, veja, é essa daqui, ó. Ela é, pessoal, exatamente a mesma da anterior, com exceção de que ao invés da integral, nós temos um somatório, tudo bem? Então, ao invés de integrar, eu vou somar. Não faz sentido usar integral em sinais discretos, tudo bem? A integral é só para sinais analógicos. Então, basicamente, quem são as componentes aqui? Y é o sinal filtrado, o sinal de saída, H é a resposta impulsiva do filtro e X é o sinal de entrada. De novo, como é uma operação comutativa, tanto faz eu deslocar o X quanto deslocar o H, tanto faz, tudo bem? Na interpretação gráfica que a gente vai ver aqui, a gente vai deslizar o filtro H por sobre as amostras do sinal X, um processo conhecido como média móvel ponderada, né? Atualmente se fala muito em média móvel, vocês vão ver que a convolução, na prática, a convolução discreta, nada mais é que um processo de média móvel ponderada, tudo bem? Onde os elementos da resposta impulsiva H dão os pesos da média móvel. Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, consiste em geral, né? Eu vou rebater o filtro H de K para se obter H de menos K. Então, é inverter. Na prática, a gente inverte os coeficientes do filtro, né? Como acontece muitas vezes, o H, pessoal, na prática, ele é simétrico, tá certo? O filtro. Se ele for simétrico, esse passo aqui não é necessário, porque se você tem algo simétrico, a reflexão dele continua igual a ele mesmo. Tudo bem? Basicamente, o que você faz? Você vai passar, né, deslocar o seu filtro rebatido e vai passar ele, vir com ele lá do começo até o final do seu sinal, fazendo o quê? Multiplicando cada elemento do seu sinal pelo respectivo associado na máscara, no filtro H, soma todos esses valores e substitui o valor central daquele ponto por essa soma ponderada. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem como é simples. Suponha o seguinte filtro: um quarto, um meio e um quarto. E o sinal é 2, 4, 8, 4, 2. Aplicando diretamente a formulinha que a gente viu aqui em cima, ó, então, o que vai acontecer? Eu vou somar para cá indo de zero até quem é W? W é o número de coeficientes do filtro. Tudo bem? Então, eu vou somar para todos os coeficientes do filtro, h de k, x n menos k. Então, vamos lá. Ó. Y de zero vai começar com h0, x0, h1, x menos 1, h2, x menos 2. Tudo bem? Note que, pessoal, quem é x de menos 1 e quem é x de menos 2? Não existem essas amostras aqui. Então, isso aqui é como se fosse zero. Então, quem que vai ser o resultado do meu y de zero? H0, x0. 1/4 vezes 2, que é igual a 1/2. Tudo bem? Aí, o próximo, y de 1. Y de 1 vai ser usando a formulinha aqui, ó.
Note que o N está fixo em 1, certo? O N está fixo em 1. Quem vai variar é o K. Então, o N está fixo em 1. Vai ser H0x1 mais H1x0 mais H2x menos 1. De novo, x menos 1 não existe, é zero. Esse termo some. Então, vai ficar H0x1, H1x0, que é 1 mais 1, esse terceiro termo, 0, igual a 2. Tudo bem? De forma análoga, a gente pode proceder, ó, da mesma forma. Quem que é o y de 2? H0, x2, H1, x1, H2, x0. Fazendo as continhas aqui, nós vamos chegar a 9 meios. Então, vejam como é tranquilo calcular. É uma sequência de somas e multiplicações. A convolução, na prática, é uma média móvel. Tudo bem? Veja só, antes da gente ver o porquê que a gente está fazendo uma média móvel, eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de filtros muito usados na prática para se, né, filtrar sinais discretos. O filtro mais conhecido talvez seja o filtro da média, que é usado na média móvel, né, em que todos os elementos de H têm o mesmo valor e é igual a 1 sobre n. Então, vamos supor, se eu tenho um filtro de ordem 3, eu vou ficar com 1/3, 1/3, 1/3. Se eu tenho um filtro de ordem 5, eu vou ficar com 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Se eu tenho um filtro de ordem 7, todos os pesos iguais a 1/7. Tudo bem? Esses são os filtros da média de ordem K. K igual a 3, K igual a 5. Pode ter ordem 9, ordem 11, geralmente um número ímpar. Um outro filtro muito famoso na prática é o filtro gaussiano. Então, os pesos desse filtro, eles definem aproximadamente assim, ó, uma curva do sino. No centro, no meio, são os maiores pesos e nas bordas os menores valores de peso. Tudo bem? Então, como que a gente consegue gerar um filtro gaussiano de ordem n? Tem um algoritmo muito simples de se fazer isso. Então, a ideia é sempre gerar, se eu quero um filtro de ordem n, eu tenho que gerar a linha n-1 do triângulo de Pascal. Onde? O que é o triângulo de Pascal? Linha 0 é só o 1. Linha 1 é 1 e 1. Linha 2, 1, 2, 1. Linha 3, 1, 3, 3, 1. A regrinha é bastante simples. Eu pego 1, sempre o primeiro número é 1, e o outro, quem que é? A soma dos dois da linha de cima. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. E o último elemento sempre termina em 1. Né? Um jeito mais fácil de gerar esse triângulo é direto né, pelos números aqui binomiais, né? Então você tem lá binomial de n sobre k. O késimo elemento da linha n é binomial de n sobre k. Então eu posso direto ir para a linha 9 sem ficar gerando as linhas anteriores, né? Principalmente se eu quero um filtro muito grande, sei lá, eu quero ir lá na linha 100. Eu preciso gerar todas as 99 linhas? Não, usa direto essa formulinha aqui, ó, que você já vai obter, né, os coeficientes do filtro da linha 101, por exemplo. Então, ó, o filtro gaussiano de ordem 9, veja como que ele é. Ele é dessa forma aqui, ó. Quem que é o maior peso? O peso maior é esse aqui. Veja que ele está bem no centro do filtro. E quem são os menores? As caudas, né? Ó, tudo bem? Então, esse filtro gaussiano, ele é muito usado também para filtrar ruídos de séries temporais, né? Sinais muito ruidosos, que nem a gente está presenciando hoje na TV, o número de mortos, né, do coronavírus. Varia muito se é fim de semana, se não é. Então, tem muito ruído naquele sinal. Um jeito de você tirar o ruído é fazendo a convolução com um filtro passa-baixas, que é um desse, ou o filtro da média, ou o filtro gaussiano, né, para suavizar um pouco aquelas perturbações muito abruptas. Tudo bem?
Então, veja, a equação da convolução, graficamente, pessoal, ela pode ser vista dessa forma aqui, ó, onde eu tenho o meu sinal, certo? Aqui, ó, meu sinal, ele fica parado. O que que significa fazer a convolução discreta entre um sinal e uma máscara, um filtro H? Significa vir com o filtro e passar ele por sobre todos os elementos do sinal, fazendo uma média móvel ponderada. Então, veja, quem que é esse primeiro elemento aqui, um meio? Um meio, ele é obtido quando o filtro está nessa configuração aqui, ó. Então, eu vou fazer 1/4 vezes 2, 1/2 vezes 0, 1/4 vezes 0. Então, dá 1/2 aqui. O 2, para resultar em 2, o que que acontece? O filtro andou agora, o filtro deslocou. Agora o filtro está nessa posição. Então eu tenho 1/4 vezes 4, 1/2 vezes 2, dá 1 mais 1 mais 0, que dá 2. Para filtrar, para chegar no resultado 9/2, o filtro agora está nessa posição aqui, ó. Tá vendo que é uma média móvel? Se todos os pesos aqui fossem iguais a 1/3, o que eu estaria fazendo aqui é computando a média dos três e colocando no elemento correspondente à posição central do filtro. Olha lá, né? Obviamente, eu tenho que escrever, pessoal, num vetor novo. Eu não posso usar o mesmo vetor de entrada e sobrescrever os elementos aqui, senão bagunça tudo. Esse aqui é um novo vetor de saída, um vetor novo. Veja que um fato importante é o vetor novo, ele é um pouco maior que o vetor original. Por quê? Porque nas bordas, ó, é como se ele extravasasse um pouquinho. A média, ela extravasa um pouquinho as bordas, né? Então, ao invés de 5 elementos, eu tenho 7 elementos, tá vendo? E assim sucessivamente, ó, o filtro vai andando, eu vou fazendo uma média ponderada, substituo aqui. O filtro anda, faço uma média ponderada, 1/4 com 4, 1/2 com 8, 1/4 com 4, e vou andando aqui. Média ponderada e andando, andando, até que eu chego aqui no último ponto, que vai ser esse cara aqui. Quando o filtro passar por todos os pontos do meu sinal discreto, eu tenho a minha resposta final, meu sinal filtrado aqui, ó. Tudo bem? Olhando aqui pode não parecer, pessoal, mas se vocês plotarem um gráfico, esse sinal aqui, ó, ele é mais suave do que esse aqui, ó. As variações aqui são mais abruptas, ó. Do 4 ele vai para 8. Tá vendo? Ele tem uma variação de 4 aqui. Aqui, a maior variação é quando ele passa, sei lá, de 6 para 4,5, ou de 4,5 para 2, tá vendo? As variações são atenuadas, ele suavizou o sinal, tudo bem? Então, a regrinha básica é essa, ó. Se o tamanho do meu sinal é M e o tamanho do meu filtro é, que eu usei aqui, N, né? Na verdade, aqui eu usei o tamanho de HM. Se o tamanho do meu filtro é M e o tamanho do meu sinal é N, qual que é o tamanho do meu sinal filtrado? Ó? Tem uma regrinha. É N mais M menos 1. Esse aqui vai ter tamanho N mais M menos 1. Olha lá, ó. 5 mais 3, 8, menos 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito, pessoal? Então, a ideia da convolução discreta é essa que a gente implementa no computador, é essa que a gente vê na prática, tudo bem? Essa convolução é um processo que de uma janela deslizante, tá vendo? Então, ele é conhecido como ou janelas deslizantes ou média móvel ponderada, são todos sinônimos para o processo de convolução. Os estatísticos costumam chamar, ao invés de convolução, de média móvel ponderada. O pessoal da engenharia já chama mais de convolução. Da computação já costuma chamar janelas deslizantes, né? Então, é a mesma coisa com vários nomes, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. E é isso. A convolução discreta, então, vocês têm que ter em mente que é um processo de média móvel ponderada, tá bom?
Eu desejo a todos aí bons estudos e até mais.